Escola Sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos indo para mais uma lição então da Escola Sabatina, né? Estamos agora na lição 7, cujo tema é Motivados pela Esperança, né? Que esperança será que a lição fala para nós nesta semana? O verso para memorizar, Isaías 25, verso 9, que diz: Naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. A lição dessa semana fala sobre o evento mais importante de toda a Terra, de todo o planeta, de todo o universo, a segunda vinda de Jesus. E logo aqui no início, né, na introdução, diz que a segunda vinda de Jesus é um dos temas centrais das Escrituras. Olha só para você ver quantas referências, né, nós temos sobre a volta de Jesus no Antigo Testamento, 1845 referências na segunda vinda de Cristo. E já no Novo Testamento, mais de 300 referências, ou seja, é um tema muito importante em que a Bíblia se preocupa em tratar desse assunto para nos deixar com informações suficientes para entendermos como será a volta do nosso Salvador. E aqui diz que depois da reforma, né, que nós estudamos nas lições anteriores, depois ali daquele movimento dos reformadores na Europa, infelizmente ela foi sofreu muita dificuldade, né, divisões, conflitos, e aí então os protestantes, né, eles criaram raízes no Novo Mundo, que foi ficando conhecido depois como os Estados Unidos, né, e ali então eles buscaram novamente a verdade, o estudo da palavra de Deus. E a lição traz aqui, entre essas pessoas, um fazendeiro chamado Guilherme Miller. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre este homem também, sobre o estudo que ele trouxe à tona, né, naquele momento, estudo principalmente dos livros proféticos, né, Daniel e Apocalipse. Então, a partir de seu estudo da Bíblia, ele acreditou que Jesus viria em breve em sua geração. E nós vamos ver um pouquinho de tudo que ele enfrentou, o que os seus estudos levou a ele em conhecimento. Nós vamos falar sobre um pouquinho isso hoje. E aí o domingo vai falar assim, a promessa do seu retorno. Os reformadores protestantes e os peregrinos que partiram da Holanda para o Novo Mundo almejavam pela volta de Jesus. Eles aguardavam ansiosamente esse alegre evento. John Wycliffe aguardava a vinda de Cristo com a esperança da igreja. Calvino, né, usa uma seguinte expressão, o evento mais feliz de todos, e com certeza é. Para os homens e mulheres fiéis a Deus, a segunda vinda de Cristo era algo a ser recebido com alegria. E, infelizmente, com o passar do tempo, com as perseguições e dificuldades que a igreja passou, foi se perdendo um pouco o estudo sobre esse tema tão importante, né? E esse tema tão importante voltou a ser estudado. É fácil entender porque a crença na segunda vinda de Cristo dá tanta esperança e alegria aos cristãos. Por quê? Porque é o fim do pecado, o fim do sofrimento, o fim da destruição, da morte, da tristeza, do choro. A segunda vinda de Cristo, ela vem para dar fim a todas as coisas ruins e começar então um momento de alegria eterna para os santos, para os justos. Mas é o momento em que a justiça divina vai ser feita aqui nesta terra. Então é um evento aguardado por todos. Eu e você com certeza almejamos cada dia mais o retorno breve de Jesus para que todas as coisas sejam resolvidas de uma vez por todas. E esse evento também era aguardado, né, pelos reformadores, pela a igreja no geral, a igreja que almejava estar de volta, né, aos braços do seu Deus, do seu Pai. Na segunda vai falar assim, esperando o tempo. Embora os reformadores acreditassem no retorno literal, visível, audível e glorioso de Cristo, a compreensão dessa verdade mudou com o tempo. Infelizmente, pregadores populares do século XIX começaram a ensinar que Cristo viria, mas para estabelecer o seu reino aqui na terra, inaugurar aqui um tempo, né, de 1000 anos de paz. A gente sabe que até os discípulos eles não entenderam muito bem a respeito da volta de Cristo, né? Quando Jesus falava sobre essas coisas, eles acreditavam que Jesus viria, quebraria o jugo romano e estabeleceria o seu trono, o seu reinado aqui nessa terra, né? Mas certamente ali em Jerusalém.
E também, a partir de algum período ali no século XIX, pregadores começaram a falar sobre isso, sobre Jesus estabelecer aqui nessa terra o seu reino, né? E não é disso que Jesus falava, que Jesus se preocupava em falar. Ele falava que o reino dele não era deste mundo. Ele veio para nos libertar das garras, né, espirituais de Satanás em nossa vida. Mas os reformadores, eles acreditavam sim que Jesus viria de uma forma literal. Todo olho veria, assim como diz a palavra de Deus. Quando Cristo veio pela primeira vez como um bebê na manjedoura de Belém, poucos discerniram sua vinda. Mas quando ele vier pela segunda vez, a Bíblia diz que todo olho o verá, todo ouvido ouvirá a trombeta, todos contemplarão sua glória. Não sejamos enganados, as Escrituras deixam bem claro os eventos que cercam o seu retorno. Então nós temos diversos versos aqui na Bíblia que vai mostrar como que é o retorno de Cristo. E Jesus, ele sempre falou para que a gente se atentasse para não sermos enganados. Se eu conheço a forma verdadeira do retorno de Cristo, eu não vou ser enganado quando o mal tentar fingir imitar a volta de Cristo. A Bíblia diz que todo olho verá, então não vai ser algo que vai fugir aos nossos olhos, que uma parte da terra vai ver, a outra parte não, que vai ser secreto. A Bíblia diz que todo olho verá. E que também haverá muito som de trombeta, então vai ter muito barulho, muito som. Então todos olharão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens do céu. Todos contemplarão a face do Senhor. Então tudo que fugir disso é engano, é erro, não é dessa forma que Jesus vai voltar. Então se atente à palavra de Deus, ela é bem clara, ela traz os pontos de como será a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E na terça-feira vai falar um pouco dessa figura, né, do Guilherme Miller e a Bíblia. Diz que assim como os reformadores, com a ajuda divina, redescobriram a verdade sobre a justificação somente pela fé em Cristo, Guilherme Miller também foi instrumento de Deus ao redescobrir a verdade de como seria, né, a volta de Cristo. Ele começou a estudar as Escrituras e Miller descobre um Cristo que o amava mais do que ele poderia imaginar. Com a Bíblia, uma caneta e um caderno, ele começou a ler Gênesis e continuou na compreensão de cada passagem. Comparando verso com verso, ele permitiu que a Bíblia se explicasse. Quando Miller comparou verso com verso, os mistérios da Bíblia foram abertos a ele. Ele procurou a verdade como alguém que busca um tesouro escondido e foi recompensado. Porque a Bíblia era para ser estudada, não apenas lida, mas estudada com afinco, com vontade, com a luz do Espírito Santo. E aqui, então, a lição diz que os símbolos dos livros proféticos, né, eles não estão fechados em mistério. Se você se atentar, estudar a Bíblia Sagrada, a própria Bíblia vai dando para nós as informações que nós precisamos, do que significa isso, aquilo, né? Se você lê Apocalipse, eu e você, a gente fica até sem entender nada, parece tão difícil. Mas se você lê a Bíblia num contexto geral, se você tomar o seu tempo ali, dedicar, a própria Bíblia se explica, ela vai explicando e o próprio Espírito Santo também vai nos conduzindo à verdade. E Guilherme Miller fazia assim. E aí na quarta-feira vai falar sobre os 2.300 dias de Daniel, capítulo 8, verso 14, né? Que foi uma profecia que chamou a atenção ali de Guilherme Miller. Miller observou que os eventos preditos se cumpririam os 400 anos de permanência dos descendentes de Abraão, 40 anos de peregrinação no deserto, 70 anos de cativeiro na Babilônia, 70 semanas destinadas a Israel. Então ele foi descobrindo esses símbolos proféticos, essas datas proféticas e começou a estudar, a calcular, né, esses tempos. Miller, ele aceitava a noção popular de que a purificação do santuário era a purificação da terra pelo fogo. Miller leu a passagem de Daniel capítulo 8, verso 14, que diz: 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. E a compreensão popular que se tinha é que essa purificação do santuário seria a purificação da terra pelo fogo. Então Miller acreditou que se ele calculasse ali e chegasse nessa data, ele acharia a data do retorno de Cristo, porque para ele a purificação do santuário era a volta de Jesus. Então ele começou a ler Daniel, ele começou a ler ali Apocalipse e tentando, né, de alguma forma encontrar essa data. Nós sabemos que ao encontrar essa data, infelizmente, ele coloca uma data para o retorno de Cristo e isso não acontece. Então, ele errou ali no seu
não no seu cálculo, mas no evento que aconteceria, né? E nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre esse tema, e é um tema que a gente precisa realmente se aprofundar para poder entender. A lição até traz aqui, se você tem ela aí, ela traz para a gente um gráfico, né, com todas as datas, porque realmente fica às vezes difícil da gente compreender todas essas datas, esses anos, mas o importante é que você tenha uma referência sobre isso, né, e entenda um pouquinho. Esse gráfico ajuda também você olhar e ver as datas ali nos acontecimentos, né, aonde aquele acontecimento marcava uma data importante. A quinta-feira vai falar da linha do tempo profética mais longa. Então, Miller começou ali a seus estudos, né, essa questão de 2.300 tardes e manhãs. Quando que começa, quando que não começa. E Daniel, ele fala sobre uma ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, o decreto do rei Artaxerxes, de 457 a.C., foi o último dos 3 decretos que permitiram que os judeus retornassem para reconstruir Jerusalém. E esse decreto ele foi o mais completo. Então, por isso, então, a data para se calcular essas 2.300 tardes e manhãs começa a partir de 457 a.C., com o decreto do rei Artaxerxes para que o povo de Israel pudesse voltar e reconstruir Jerusalém. Então, aqui vai falar um pouquinho sobre o tempo profético. Diz que nessa profecia, quando Daniel fala então sobre a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias seriam 69 semanas proféticas, ou, né, transformando isso em dias, 483 dias. Dias em profecia são anos, então são 483 anos. Então se pega 457 a.C. com o decreto de Artaxerxes, mais 483 anos. E aí essa data dá 27 depois de Cristo, no período ali então que Cristo foi batizado e recebe a unção do Espírito Santo. Depois continua a profecia dizendo, né, que você tinha que completar 70 semanas. Na primavera de 31 depois de Cristo, no meio da última semana profética, 3 anos e meio após o batismo de Cristo, Jesus então é crucificado. E ali então você tem fechado o gráfico das 70 semanas, dos eventos que se seguiam nessas 70 semanas, né? As 70 semanas ou 490 anos destinados aos judeus terminariam em quanto? 34 depois de Cristo, né? Quando é rejeitada então a mensagem do evangelho pelo Sinédrio. E nós temos ali também um acontecimento que é o apedrejamento e a morte, né, do primeiro mártir, que é Estevão. Então, tirando 490 anos da profecia de 2.300 tardes e manhãs, restam 1.810 anos. Se a gente pegar o ano 34, que foi então ali a morte do Estevão, com os 1.810 anos, dá a data de 1844. Então, nesta data, neste ano, houve um evento. Miller acreditava que era o retorno de Cristo. Como isso não aconteceu, isso ficou conhecido na história como grande desapontamento. Mas nesse ano houve, sim, um acontecimento profético. Não era a volta de Cristo, mas um acontecimento profético teve nesta data. Porque as datas bíblicas, elas são extremamente corretas. Você calcula, dá exatamente ali um acontecimento profético, como todas as outras datas que nós vimos, bateu tudo direitinho, não seria essa que seria diferente. Então, a lição aqui, para finalizar, ela diz que, assim como os primeiros discípulos, Miller e seus colaboradores, não compreenderam completamente o significado da mensagem que apresentavam. Erros que por muito tempo estavam estabelecidos na igreja os impediam de chegar a uma interpretação correta de um ponto importante da profecia. Desta forma, embora proclamasse a mensagem que Deus lhes confiara para transmitir, acabaram sofrendo um desapontamento por causa de uma compreensão equivocada. No entanto, Deus cumpriu seu misericordioso propósito, permitindo que a advertência do juízo fosse feita exatamente do modo como ocorreu. O grande dia estava próximo e, pela providência divina, o povo foi provado em relação ao tempo definido, para que lhes fosse manifesto o que estava em seu coração. A mensagem era destinada a provar e purificar a igreja, e seus membros deveriam ser levados a ver suas afeições
se suas afeições estavam postas nesse mundo ou em Cristo e no céu. Então, por mais que aquele evento, né, que ele datou não aconteceu, ele trouxe um alerta para as pessoas no seu tempo a respeito da volta de Cristo. E esse alerta foi tão importante para as pessoas no seu tempo que elas continuaram estudando, né? Uma parte delas continuaram estudando. E essa luz sobre a volta de Cristo, esse anseio sobre o estudo desse tema tão importante, chegou até os nossos dias hoje. Então, ainda que o desapontamento aconteceu, mas Deus mesmo assim, ele conseguiu com a sua misericórdia usar aquele momento para que o evangelho fosse proclamado, essa verdade, esse estudo tão importante sobre o retorno de Cristo fosse trazido à tona novamente. Então, o propósito de Deus, ele sempre é cumprido. E que nós continuemos esse estudo. A Bíblia, ela deixou para nós tudo relatado como as coisas irão acontecer. Porque Deus, ele não quer que eu e você sejamos pegos de surpresa. Mas para que isso aconteça, nós precisamos abrir as Escrituras. Nós precisamos ler. Nós precisamos pedir auxílio ao Espírito Santo de Deus. Nós não podemos deixar ser enganados por falsas doutrinas, ventos de doutrinas, por mentiras, engano, por palavras muitas vezes bonitas, mas não condiz com a verdade bíblica. Eu e você precisamos ter esse desejo pelo estudo. E um tema tão importante, um tema que vai resolver a história da humanidade, que é a volta de Jesus. Pode ser difícil alguns temas proféticos, algumas datas, alguns acontecimentos, mas o mais importante de tudo é que você tem que ter no seu coração o amor por estudar este tema. O Espírito Santo vai te ajudar. Ele vai iluminar o seu coração e te dar ali as interpretações corretas. Jesus deixou tudo para nós porque ele não queria que eu e vocês fôssemos enganados. Mas nós precisamos nos esforçar para entender a mensagem de Cristo. Uma mensagem tão bela que o mundo todo precisa dela. Uma mensagem de esperança. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, obrigado, Senhor, por este tema tão importante, nós estarmos estudando sobre ele. Para que a gente não venha ser enganado, Senhor, de como vai ser a sua vinda, de como vai ser o seu retorno, mas o Senhor deixou tudo esclarecido na tua palavra. E através do teu Santo Espírito, do teu doce Espírito, traz para cada um de nós a compreensão da verdade. E nos dê também, Senhor, este temor e esse anseio, esta vontade de anunciar esta verdade ao mundo. Que o Senhor seja comigo e com todos aqueles que amam a sua vinda. Te agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus nos ajude e nos mantenha firme no estudo da lição e até a semana que vem, se Deus quiser.